Olá, Luma. Boa noite. Olá, Bruno. Boa noite. Boa noite Tudo a bem? que está aqui nos acompanhando. Luma, é coisa, viu? Eu tô aqui, mas eu fico bexificado porque parece que quando a gente pensa que a coisa tá melhorando, parece que tá piorando, viu? Porque é impressionante, tá? Para quem tá chegando agora, eu tô agora recebendo Luma Menezes, que é vereadora lá na cidade de Camaçari, ou da cidade de Alagoinhas, pelo Avante. E toda hora eu recebo aqui uma denúncia de uma cidade, viu, Luma? E parece que a coisa realmente é desesperadora. Porque a população esperava, Luma, e aí eu tenho acompanhado muito o seu mandato, tá? Quero até lhe parabenizar pelas suas ações. E ainda bem que você é muito jovem, tá? Para aguentar muito tranco, porque para quem está de 6 mandatos, de 7, às vezes eu tenho até essa sensação, Luma, de que esses vereadores de 6, 7, 8 mandatos, né? Tipo aí em Alagoinhas que tem a Raimunda Florencio, eu acho que eles já estão cansados disso. Eu acho que eles entraram com gás e perceberam que os nobres pares, não querem absolutamente a melhoria de nada. E aí eu fico me perguntando, não sei, Luma, qual seria essa renovação? E agora eu vou querer lhe ouvir, porque eu sei que você passou por um processo antes de ser candidata, tá? Você participou de cursos, você fez viagens, você veio com várias propostas, inclusive dessa diminuição de assessores, de entrega de carro, de combustível, etc. Mas, Luma, eu realmente, essa semana e semana passada, eu tive que reunir muitas forças aqui no programa, tanto no rádio como na TV, porque é muita gente pedindo socorro e parece que aquela luz no final do túnel que nós esperávamos que ia acontecer, Luma, eu não consegui vir não, viu? Mas boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa e fica à vontade. Bruno, boa noite mais uma vez. Boa noite a quem está entrando, né? Estou vendo bastante gente daqui da cidade também entrando para participar e escutar essa live aqui da gente. Essas suas palavras iniciais é, na verdade, um desabafo, né, Bruno? Eu entendo assim e reconheço esse desabafo e que é extremamente pertinente. A gente está passando por um momento bem complicado aqui na cidade, onde nós estamos discutindo a questão do novo Código Tributário que está vigente. Propomos, juntamente com mais 4 colegas vereadores, nosso mandato mais 4 colegas, a revogação desse código. Apresentamos o projeto de lei na Casa Legislativa no início dessa semana, na segunda-feira, e estamos nessa intensa discussão. E aí, Bruno, a grande problemática e o que eu, de fato, não aceito fazer política dessa forma é justamente não haver diálogo com a população, né? O código que está vigente hoje é um código que foi aprovado a toque de caixa, né, para fechar a legislatura no final do ano passado, e que não houve debate, não houve diálogo com quem ia ser diretamente afetado, que é de fato toda a população da cidade. Na verdade, nem se sabia que esse código tinha sido aprovado. E aí, quando chegou a conta, a população começou a perceber. As entidades representativas e aí se organizaram e começaram a propor também o diálogo com a gestão, com a Câmara Legislativa, a própria Câmara também de Vereadores começou a provocar esse diálogo também com a própria gestão do município, e viemos de várias semanas, aí quase um mês de reuniões, ou mais do que isso, com a gestão e propondo alterações, né? E aí a gente não conseguiu chegar em um consenso, né, a respeito das legislações que estão vigentes através desse código. Por exemplo, taxa de COSIP, taxa de ISS, que aumentou de 2% para 5% para as categorias. A gestão chegou a propor algumas alterações, mas, Bruno, não foram apresentados os dados, o embasamento técnico que fundamentou nem o código que foi votado no ano passado e nem as alterações que ela estava propondo. Então, Bruno, como é que eu vou, a partir da minha responsabilidade enquanto agente político, propor que uma taxa ou que uma contribuição, seja qualquer valor que seja, sem analisar o cenário do município, sem analisar o momento de pandemia que a gente está vivendo? Como é que eu vou propor qualquer alteração vindo de ideia de cabeça de um vereador ou de outro vereador, ou de qualquer pessoa que seja quem for?
Não é papel nosso indicar qual vai ser o valor da taxa. Tem que ter um estudo, tem que ter um estudo técnico, embasamento de pessoas que levem em consideração o cenário de pandemia do município, a realidade atual da economia e o futuro que está previsto. Então, nada disso foi apresentado. Então, é completamente impossível dialogar sem embasamento quando se trata de uma coisa que é tão importante quanto o Código Tributário. A gente não discute Código Tributário todos os anos. É uma lei que vai ficar vigente por anos e anos e anos, como o nosso código antes desse. O código era de 2001, passou por atualizações ao longo do tempo, mas não se discute Código Tributário a cada ano. É uma lei que trata de uma coisa macro, né? É o pensamento de cidade, pensar cidade a longo prazo. Então, não existe, né, discutir Código Tributário dessa forma, nem alterações desse jeito. Então, como não chegou a um consenso, como não houve apresentação de nenhum estudo, optamos por apresentar o pedido de revogação, fazendo valer o Código Tributário anterior para que possamos ter tempo, até o final do ano, de pensar um Código Tributário e ter pessoas competentes com embasamento técnico auxiliando nesse processo, né? E aí que começou toda a problemática desse início de semana. A questão da LDO, aqui nós tivemos o bom passo, na verdade, de ter chegado na casa a tempo, né? Chegou na Câmara Legislativa a tempo, a gente teve tempo de estudar a LDO, a gente teve tempo de propor emendas, né? Inclusive eu até propus emenda no artigo com relação ao auxílio a entidades sem fins lucrativos, né? A gente acabou incluindo também entidades que tratam de cuidados de animais, animais em abandono, para que conste na lei essas instituições para serem também contempladas de transferência de recurso. E a LDO, que foi apresentada, o grande ponto dela é que ela não foi prevista através do novo código vigente, né? Todo o embasamento dela foi a partir das leis anteriores. Então, foi positivo, né? Não teve problemática nela. A gente entende que é o início de legislatura e, por causa da ausência de PPA, algumas informações estavam ausentes, né? Já que não foi apresentado o PPA ainda. Então, a nossa cobrança e fiscalização maior vai ser, de fato, no PPA, quando ele chegar na Câmara Legislativa, né? Que é aí que a gente vai cobrar a composição de metas, de prioridades, de objetivos para os próximos 4 anos. E aí vai ser o momento da gente se aprofundar e poder fazer cobranças à gestão nesse sentido. Mas a grande problemática é porque agora a gestão resolveu tratar isso como uma pauta de situação e oposição, resolveu politizar a situação, né? Em um momento que a gente esteve sempre a favor e disponível para o diálogo, para o debate, para propor, quando a gente viu que não ia ter avanço nenhum, a gente propôs a revogação. E agora a gestão resolveu voltar atrás e propor uma alteração que chegou na casa, inclusive hoje. Peguei o documento, vou fazer a leitura ainda do que a gestão está propondo de alteração, mas eu tenho certeza que não contempla o que a população e as entidades representativas dessa cidade estão pedindo, que é de fato a revogação. Luma, a minha segunda maior audiência, por incrível que pareça, é até na cidade de Alagoinhas, viu? Quero até mandar um abraço aí. E o que me incomoda, Luma, em Alagoinhas, é por que não se resolvem os problemas crônicos de Alagoinhas, Luma. Vou lhe dar alguns exemplos. Por que o transporte público não sai do lugar? Por que a saúde de Alagoinhas é gerida por um prefeito que é médico? Nós temos Alagoinhas, inclusive, como uma das cidades referências de polos de saúde, de clínicas, não se resolvem. Eu até achei hilário a oposição, inclusive, eu vi o Radiovaldo Costa, mas o deputado Joséildo Ramos, e questionar a respeito do Dantas Bião, inclusive pedindo a mudança do gestor, aonde eles que indicam o gestor e eles mesmos vão para lá dizer que há inoperância do gestor, troca o gestor, e eles comemoram a troca do gestor como se o gestor fosse da situação. Ou seja, é para rir com determinados políticos. Ele indica a pessoa inoperante, eles trocam e eles mesmos comemoram a troca. Então, nós temos uma maternidade, nós temos um hospital Dantas Bião, nós temos um transporte público. Agora, por fim, nós temos essa problemática
com a Heineken, que alguns políticos tentaram politizar e que não é um problema político da fábrica, e sim um problema judicial, e todo mundo sabe disso. Agora, lógico, a população, principalmente que está em vulnerabilidade, que está preocupado só em trabalhar, está preocupado se Luma, né, vai fazer 2 ou 3 fábricas, ele quer saber que Luma trouxe a fábrica e gerou o empreguinho dele lá e pronto. E a gente não consegue, Luma, é um absurdo você chegar numa cidade que nem Alagoinhas e se deparar com um transporte daquela qualidade. Você pegar o ponto de coletivo da cidade, um traje, Luma, o que o prefeito fez, de pegar as cadeiras do estádio e levar para um ponto no centro da cidade. Ou seja, é uma visão arcaica de gestão. E eu estava falando aqui até a respeito desse reajuste da energia. Eu sinto falta, Luma, de nós termos casas do residenciário do Minha Casa Minha Vida com energia solar, de a gente trabalhar mais a energia eólica. Mas não, eles estão falando ainda em termoelétricas, um sistema ultrapassado que ninguém não quer nem mais ouvir falar. E eu sinto essa falta em Alagoinhas. Parece que é uma cidade, Luma, que está travada. E eu queria ouvir de você também, seu pai foi vereador, você anda a cidade toda, muitos bairros que você anda eu conheço muito bem, Jardim Petrolar, Rua do Avião, Santa Isabel, Rua do Catu. E não vê, Luma, não vê a diferença em Alagoinhas. Você vai no comércio de Alagoinhas, o centro da cidade, zero mobilidade urbana. Você procura estacionamento em Alagoinhas, você passa raiva. É melhor você deixar seu carro em casa e ir a pé do que você ir com carro. Você gasta 10 minutos a pé ou gasta 30 com seu carro para achar um estacionamento. E aí, Luma, entra parlamento, sai parlamento. Entra prefeito e sai prefeito. E a gente encontra esses problemas de quando nós éramos meninos pequenos em Barbacena. E aí eu queria ouvir a sua análise a respeito dessas problemáticas de Alagoinhas. E aí, Bruno, isso aí é problema de gestão, né? E a gente consegue perceber a forma como a política, infelizmente, funciona em muitos lugares e não tem sido diferente aqui na cidade, a partir de momentos como esse, né? Você sabe, meu partido, o partido que eu faço parte, faz parte da base do governo Joaquim Neto, né, do prefeito da cidade, e nós colocamos o nosso mandato à disposição para, de fato, dialogar, né? Mas eu deixei um ponto bem claro. Eu seria coerente no meu posicionamento. Se a gestão fizesse propostas e encaminhasse proposições para a Câmara que fossem contrárias àquilo que é certo, contrárias àquilo que a população está pedindo, a gente seria coerente em sinalizar e criticar e apontar onde está o erro, o que deveria ser mudado. Só que a gestão não teve maturidade para lidar com isso, né? Então, infelizmente, por exemplo, hoje, fui sinalizada da minha retirada da base, por não agir de acordo com o que a gestão estava colocando como ponto, né, com relação ao Código Tributário, por ser contra a proposta e a sustentação da gestão atual. Então, isso é um problema de gestão, né? Eu acho que é muito importante, principalmente, que os vereadores, né, e eu não falo só daqui da cidade, não, eu falo vereadores de uma maneira geral, de todos os lugares, pensem principalmente na responsabilidade que tem nas mãos. E esse foi meu discurso hoje, quando eu soube da notícia de que eu estava sendo retirada da base. Eu sinalizei, eu quero andar tranquilamente na rua após o meu mandato passar e ser lembrada pelas pessoas por um bom legado. Que as pessoas me vejam, me sinalizem que eu deixei coisas boas para o município enquanto eu estive enquanto parlamentar. Porque, Bruno, eu tenho isso plenamente claro na minha mente e eu carrego comigo essa consciência. Esse tempo que eu estou passando enquanto parlamentar vai passar. São 4 anos que termina. E eu não vejo, de fato, a política e o ser vereadora como uma coisa que tem que fazer parte para sempre da minha vida. Eu tenho perspectivas diferentes para o futuro. E eu acredito e levo muito a sério isso que eu estou fazendo aqui hoje. Então, é dessa forma que eu vejo exatamente os problemas no município. Né? A partir do momento que tivermos pessoas que, de fato, estejam sempre comprometidas com o objetivo de mudar o que é problema no município, na cidade, a gente vai conseguir mudar essa realidade. Isso é um problema de gestão, Bruno. Não tem outra explicação. A partir do momento que a gente tiver uma gestão que seja realmente técnica, composta por pessoas técnicas nos cargos que são importantes ser técnicos, a gente vai começar a mudar a realidade do município.
É um absurdo, Bruno, em plena pandemia, a gente ter corte de orçamento, ter corte de pessoal na UPA, na única UPA que trata casos de contaminados. Hoje, a gente teve um aumento nos casos, temos 603 casos ativos, ao mesmo tempo que a gente tem uma saúde completamente prejudicada e completamente inoperante. Como se corta profissionais de saúde, porque não são cargos, são enfermeiros, são médicos, são técnicos auxiliares que foram tirados da UPA por corte de recurso da unidade. Em um momento que a unidade precisa estar ativa e poder atender a população que está contaminada. E a gente está numa crescente novamente. Vários especialistas e profissionais estão sinalizando o início da terceira onda. Vacina é importante? É importante. O município está fazendo uma propaganda gigante em cima da vacina. É importante que faça mesmo a divulgação da vacinação na cidade, mas não é a única pauta necessária no município. Não temos vacina para todo mundo. O que é que nós vamos fazer enquanto não chega a vacina para todo mundo? O que é que a gente tem de plano de ação para evitar que a contaminação se propague e evitar que mais mortes aconteçam na cidade? Já temos quase 230 mortos. 230 pessoas, habitantes do município de Alagoinhas, que perderam a vida para a Covid. O que a gente fez para evitar que isso acontecesse? A gente deu estrutura para a saúde, para que ela tivesse o atendimento, para que a pessoa chegasse lá, ela tivesse o atendimento que era necessário. E a transparência. A gente está tendo acesso ao número de pacientes que estão ocupando leitos no município, a gente não tem esses dados disponíveis. O boletim é lançado diariamente. Isso, Bruno, eu já fiz indicações desde o início do mandato, pedindo mais transparência com relação à porcentagem de leitos ocupados na cidade, pedindo mais transparência nos boletins a respeito de como está avançando a pandemia no município, em que fase a gente está. A gente não sabe, não é falado. Isso é um grande problema, porque é a partir desses dados que a gente consegue conscientizar a população e pedir para que ela, de fato, tome cuidado que precisa ser tomado. Não estou dizendo aqui que a culpa está nas costas da gestão, mas a gestão tem responsabilidade e tem o dever de fazer com que a situação minimize, que a pandemia e a contaminação minimize. Então, os problemas que temos hoje no município é problema de gestão. O caso do transporte coletivo que você citou muito bem aqui. A caducidade foi dada de uma forma completamente, sem argumentos, sem embasamento. Estivemos numa reunião justamente para tratar sobre isso e foi dada a toque de caixa também. E aí os rodoviários que estavam em greve por causa da paralisação dos ônibus da empresa que estava sendo declarada a caducidade ficaram de mãos abanando, ficaram sem suporte, sem previsão, sem consciência do que poderia acontecer com eles. Agora uma nova empresa entrou, né, com ônibus, né, trouxeram os ônibus e vou ter a oportunidade de poder ver pessoalmente esses novos ônibus que chegaram ao município através dessa empresa que vai ficar por tempo emergencial, mas os problemas estruturantes do transporte do município de Alagoinhas não foram resolvidos, entende? Então não adianta só você declarar caducidade, trazer uma empresa nova para assumir esse momento emergencial e não tratar dos problemas que são estruturantes no município com relação ao transporte. A gente tem um grande problema que é justamente a pavimentação asfáltica. A gente passa na rua, toda rua que a gente passa tem buraco, e isso prejudica até a manutenção do transporte, que torna mais caro para as empresas que estão aqui. Temos um grande problema com relação ao controle, né, da gratuidade. Tem que ter um maior controle, né, não questionando a gratuidade, mas o controle que os profissionais, né, que os motoristas precisam ter, né, tem que ser colocado lá um espaço para que seja validado o cartão, para que seja de fato tratado, porque infelizmente uma coisa que existe também é justamente esse desvio de gratuidades, né? Então é preciso que isso seja também combatido, né? Que quem tem a sua gratuidade possa usá-la e que não haja esse desvio. E é papel da gestão garantir que isso aconteça para que de fato seja cumprido. Outro problema, há gratuidade, mas não há contrapartida do município. Hoje não tem nenhum incentivo do município com relação a isso. Não tem nenhuma contrapartida. Então, como é que nós podemos tratar de transporte público sem tratar de problemas estruturantes que trazem essa realidade para a cidade,
são vários pontos que a gente pode falar aqui. Então, o problema é gestão. 20h25, estou falando com Luma Menezes, lá de Alagoinhas, vereadora. Deixa eu mandar aqui um forte abraço para Dandan Rocha, que está nos ouvindo lá em Santarém, no Pará. Mandar um abraço também para Josimar, que é guia turístico lá em Gramado. Um forte abraço. Quem sabe um dia, viu, Josimar, quando eu ganhar um dinheirinho, tá? Porque por enquanto ninguém paga PI, viu, Luma? Eu sou o único comunicador aqui na região que não recebo PI das prefeituras e de Câmara de Vereadores, porque a gente não pode falar bem. E pasme, viu, Luma? Anteontem eu tive uma reunião com o secretário de administração e ele disse o seguinte: Bruno, como você é independente, você nem precisa vir conversar com a gente, porque se a gente lhe der dinheiro, você vai ter que falar só que o prefeito é bonito. Se você falar que é feio, amanhã a gente tira sua PI, tá? Então, é curto e grosso, né? Curto e grosso, e a gente percebe claramente como é que funciona a coisa. Então, quem sabe um dia, né, eu junte meu cofrinho aqui para ir lá em Gramado, né, curtir umas férias. Já tive em Gramado uma vez, quem sabe eu vou lá novamente. Luma, eu tenho uma pergunta aqui, tá? Paulo Souza mandou para mim aqui agora, perguntando a respeito dos precatórios. Eu tenho acompanhado, inclusive, essa seara aí, né, do nosso amigo Gustavo Carmo. O que é que está acontecendo de fato, Luma, com o pagamento dos precatórios? Bom, o precatório do Fundef, na verdade, ele está passando por um processo de avaliação, né? Está na fase em que... Opa, desculpa, foi aqui o celular. O sindicato dos profissionais, né, que está responsável por isso, dos professores da educação, profissionais da educação de uma forma geral, está fazendo um levantamento dos servidores que realmente têm o direito de receber, ali do período do final dos anos 90, ali 98, e está fazendo um levantamento dessa lista. Né? Qual é a grande questão e o que está sendo discutido hoje na cidade? Né? Se, de fato, e aí é o que foi passado por mim por parte da secretaria, tá? Se de fato esses profissionais teriam direito aos 60% do precatório, né? E aí, olhando por forma como é distribuído o Fundeb nacionalmente, é um direito, né? O Fundeb é dividido para 60% para pagar profissionais e 40% para manutenção, para obras, enfim, para outras demandas da educação. Então, por lei, né, por como o Fundeb funciona, seria dessa maneira. Só que a grande discussão hoje é justamente isso. Se o município irá pagar os 60% dos servidores ou se os 100% do valor do precatório será destinado para as obras na cidade. As obras com relação à educação, construção de escola, manutenção de prédio escolar, compra de materiais para os alunos, materiais didáticos. Então, está sendo discutido justamente isso. Né? Então, o sindicato está se organizando juntamente com os professores para pressionar e para apresentar essa realidade de direito que os profissionais da época tinham com relação ao Fundef. Então, o dinheiro não foi movimentado ainda, está na conta da prefeitura, mas nenhum valor foi utilizado justamente por esse impasse que está existindo. Tá aí então, viu? A dúvida tirada, Luma. Então, Como é que fica a sua... 79 milhões, até para poder informar a população, são 79 milhões de precatório do Fundef. Rapaz, e estão agoniados, viu, para receber esse dinheiro e ver o posicionamento da Prefeitura e da Secretaria de Educação. Luma, diante de todo esse cenário político que você tem enfrentado, tá, e eu tenho visto aqui, eu acompanhei o início do seu mandato, que você gentilmente participou de várias reuniões com os secretários, percebi que você fez de uma forma bem diplomática, tá, bem democrática também, ouvindo os secretários, já fazendo um apanhado para que você pudesse ter as suas decisões e etc. Fechamos 6 meses, Luma, agora, e eu queria saber também a sua análise do parlamento. O que é que você pode dizer hoje para o seu eleitor que, de repente, solicitou algumas coisas e você até agora não conseguiu resolver por conta desses embates políticos e não por inoperância da vereança? O que eu tenho a dizer para não só os eleitores, mas para toda a população de Alagoinhas é que verear de verdade é luta, né? Então, assim como no início do meu mandato, eu permaneço. Por mais que haja hoje esse embate, né, esse impasse, na verdade, porque não há embate da minha parte com relação à gestão municipal, muito pelo contrário, sempre me coloquei muito à disposição para dialogar e propor melhorias no que precisa ser melhorado, e coloquei meu mandato de fato como parceiro. Apesar disso, dessa situação atual,
eu vou permanecer com esse diálogo, eu vou permanecer com esse contato com o secretariado, com os funcionários da administração pública, porque é nisso que eu acredito, é nessa forma que eu acredito de fazer política. E a luta passa por aí, de cobrar, né? Então, temos requerimentos que foram aprovados na Câmara, mas que não houve resposta, requerimento de informação. Temos ofícios que encaminhamos solicitando iluminação pública, solicitando pavimentação asfáltica, solicitando limpeza, enfim, solicitando poda de árvore, porque essas são as demandas mais, assim, constantes que chegam da população. Temos ofícios encaminhados, alguns são atendidos e outros não. E isso faz parte, infelizmente, do ser vereadora, né? Então, a forma como hoje eu me posiciono e a forma como eu me proponho a fazer política, Bruno, em momento nenhum eu vou permitir que o meu mandato seja conduzido pela gestão. O mandato que hoje eu assumo é de independência, porque a população me escolheu para estar aqui. E eu tenho certeza que os 1.049 votos que eu tive não me elegeram para que eu faça amém, sim, senhor, para tudo que a gestão mandar e pedir. Não foi para isso que eu me elegi. Não foi para isso que a população me escolheu. Então, não é dessa forma que eu vou conduzir o mandato. E aí, se a gestão for imatura e resolver agir de política baixa, problema dela. Eu vou mostrar para a população que é isso que está acontecendo. Porque não justifica eu fazer solicitações de melhoria para a população que precisa de poda de árvore, deixar de atender um pedido de poda de árvore, porque eu me posiciono contrária a alguma coisa que é bizarra da gestão, entende? Então, eles estão penalizando a população, não a mim. Eu permaneço aqui fazendo o meu papel, cumprindo, mas mostrando à população o que está acontecendo. E é importante que as pessoas abram os olhos com relação a isso. E assumam também ainda mais a responsabilidade que nós temos de, além de votar, de escolher as pessoas que vão nos representar, mas de acompanhar essas pessoas. Acompanhar cada uma. Por mais que a pessoa que esteja sentada na cadeira de vereador, vereadora, ou na prefeitura, não seja a pessoa que a pessoa votou, mas temos como obrigação, enquanto cidadão, acompanhar o trabalho dela. Para que a gente possa, lá na frente, quando chegar a oportunidade, mais uma vez, dar a resposta. Se fez uma boa gestão, a gente deixa essa pessoa lá. Mas se não fez, a gente troca. E esse é o nosso papel enquanto cidadão. Então é dessa forma que eu vejo, sabe, Bruno? Eu vou continuar fazendo o mandato, conduzindo o mandato com a equipe que tem me ajudado muito, que tem sido o alicerce desse mandato, né? De proposição realmente que faz sentido, com base técnica, com proposição de construção de uma cidade melhor. Vamos permanecer da mesma forma e dando satisfação à população, porque é na transparência que eu acredito, e é dessa forma que eu acredito também que a população vai começar a enxergar uma nova forma de fazer política. E aos poucos, é um passo de cada vez. Né? Eu acredito que a política vai sim mudando aos poucos, a partir do momento que a população vai se conscientizando sobre essas questões que a gente está falando aqui, e aos poucos a gente vai mudando e vai transformando. Porque não é justo a população pagar por causa de birra e falta de maturidade política feita de forma baixa por parte de uma gestão. Isso não é justo. E a gente vai mostrar isso. Luma, eu vi que também você passou por uma disposição, e aí eu queria também ouvir a sua opinião sobre isso. Teve um determinado momento da discussão sobre os templos evangélicos, né, de que se abriria, não se abriria, etc., e eu percebi claramente que alguns veículos de comunicação tentaram distorcer o seu posicionamento, tá? E agora, mais uma vez, eu percebo que nesse entrave da carga tributária também e outros questionamentos seus, nós sabemos que uma boa parte da mídia também está sendo financiada pelo governo. Você acha que esses ataques agora, eles persistem também para tentar desqualificar o seu discurso, ou seja, tentar passar para a população de que você está indo de contra os interesses da população? Com certeza, Bruno. E, infelizmente, isso existe. Né? O fazer política com base na desinformação. E é uma coisa que a gente está vivenciando muito forte nesse momento, por conta também do aumento das pessoas presentes nas mídias sociais, do aumento de pessoas mais antenadas à questão de redes sociais também. Então, infelizmente, isso vai permanecer. Né? Sempre que eu me posicionar contrária ao que eles querem, isso vai acontecer. E aí cabe também
É por isso que eu falo muito sobre essa questão da população se informar e buscar a veracidade dos fatos. Aconteceu essa questão com relação aos templos religiosos, né? Muita gente ficou desinformada por conta de posicionamentos de alguns veículos de imprensa, por conta de propagação por parte da própria população mesmo, algumas sem saber e outras com má intenção, de que eu estava sendo contra a igreja, sendo que não, né? E até aproveitar essa oportunidade para quem está aqui presente, para sinalizar que o projeto de lei que tratava de templos religiosos como atividade essencial teria validade apenas em momentos de restrição, né? Em momentos de fechamento da cidade. Nós não fazemos isso aqui em Alagoinhas desde o ano passado, do início da pandemia. Não é agora que a prefeitura vai fazer, não é agora que a gestão vai fazer. E se tratava unicamente no momento de aumento de casos, né? Aumento absurdo de casos que precisasse realmente diminuir a quantidade de pessoas na rua, em contato umas com as outras, para evitar a contaminação. Era disso que estava tratando. Não estava sendo tratado fechar a igreja, fechar a academia, fechar as coisas naquele momento. Não era nisso. Era no futuro, em uma situação específica. Então, é muito importante que a população entenda essas questões, né, e busque se informar. O grande caminho, o melhor caminho para isso é justamente esse. E aí, através das redes sociais, a gente tem que utilizar também. É através das minhas redes, é através da propagação da versão real das coisas que a gente vai conseguir informar a população. Por isso que eu falo muito sobre transparência e por isso que a gente preza muito sobre um mandato que seja transparente, né? Porque aí a população gera confiança, né? A população acompanha muitas vezes a política através das nossas redes sociais, porque a gente traz o que está sendo discutido, a gente fala sobre o que está sendo debatido, a gente sinaliza as questões que estão acontecendo. Então é muito importante que haja essa devolutiva, né? Para quem confiou, para quem está confiando ali no trabalho que a gente está fazendo. Infelizmente, desinformação, notícias falsas, vai sempre acontecer, mas eu acredito muito nesse papel que a gente tem de desconstruir isso, né? E a gente vai estar focado nisso. Rapaz, 20 horas e 37 minutos, eu vou finalizando aqui. Deixa eu mandar um forte abraço para os nossos ouvintes internautas e para você que não pegou na íntegra, não ouviu na íntegra, vai estar disponível na nossa plataforma, tanto da rádio, da TV e também com podcasts, essa entrevista com a vereadora Luma, mais 26 países, 12 idiomas diferentes. Um forte abraço para todos vocês. Mais uma vez, Luma Menezes, obrigado. Eu gosto de entrevistar, viu, Luma? Eu até conversei esses dias com Luciano Almeida. Deixa eu mandar um abraço para Luciano. Tenho um carinho muito grande por Luciano. É um gentleman, tá? Tava aí, foi acometido da Covid-19, mas graças a Deus ele já está melhor. Mandar um forte abraço aí para Luciano. Melhoras para ele, tá? Um abraço para toda a população de Alagoinhas. Esses dias eu estou sem Alagoinhas, porque é tanta coisa. Eu tenho que chegar em Alagoinhas no final de semana. Que esses dias eu fui Dias d'Ávila, Catu, e cada lugar que eu vou fica mais assustado da quantidade de problemas, né? Mas eu quero mandar aqui um forte abraço para a população lá do Jardim Petrolar, da Rua do Catu também, lá do centro da cidade, lá Lagoinhas Velha, um abraço para vocês aí também. A Zona Rural, um abraço para a comunidade Jorge Amado. Agora com a internet, né? Basta ter um telefone, ter uma internet, todo mundo consegue ouvir a gente, né, Luma? Por isso que eu até fiz questão que você entrasse aqui no Insta também, mas está sendo transmitido aqui pela nossa rádio também, pela nossa TV. Então, Luma, muito obrigado pela sua participação, sempre gentil, tá? Nos atende também muito bem. Queria lhe agradecer, lhe desejar boa sorte novamente, né, nessa sua caminhada e espero poder trazer boas notícias mais para frente, viu? Então, brigadão por ter participado do nosso programa hoje. Bruno, eu que agradeço por mais essa oportunidade. É sempre muito bom conversar e dialogar sobre essas pautas da cidade junto com você, junto com o público, né, que ouve a rádio. Então, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade e estou à disposição, né, para que a gente possa ter diálogos futuros e outros encontros também para outras temáticas que a gente queira abordar. Viu, Bruno? Muito obrigada. Boa noite. Agradeço a todos que estão aqui acompanhando. Muita gente aqui mandando mensagem também. Estou respondendo aos pouquinhos cada um. Mas estou de verdade à disposição. Qualquer coisa, só falar comigo.